Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você e nesta aula nós iremos falar sobre arquitetura e urbanismo. Será que você entende um pouco sobre arquitetura? Será que você entende um pouco sobre urbanismo? Você já parou para pensar qual a influência que a construção dos prédios exercem na organização de um espaço? Será que é importante pensar a organização do espaço com relação a como vai ser a aparência deste prédio aqui neste bairro? Será que ele vai ser atraente? Será que um prédio, uma casa, qualquer construção que seja, precisa ser interessante aos olhos das pessoas que passam por ela? Pois nesta aula nós vamos falar um pouco sobre isso. Me acompanhe. Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar a arquitetura, suas características, elementos e contextos. Pense um pouco, como ocupamos o espaço? O que os espaços dizem sobre nós? Esta é uma pergunta bem complexa. O que os espaços dizem sobre nós? Não é forte e ao mesmo tempo profundamente interna? Como assim os espaços dizem sobre nós? Ora, pois a forma como nós organizamos o espaço onde nós vivemos conta muito do que nós somos e do que nós pensamos. O espaço onde nós moramos, o bairro em que nós estamos, conta muito da minha classe social e às vezes eu pergunto, será que o bairro onde eu moro tem que estar relacionado à classe que eu tenho? Ou seja, se eu sou uma pessoa de classe média baixa, eu tenho que necessariamente morar num lugar feio, desinteressante para as pessoas? Obviamente que não, mas então a quem compete a transformação, a ressignificação desse espaço? A você mesmo. Você pode ser a pessoa que dá início a mudar o seu bairro, repaginar as ruas, as calçadas, o ambiente, deixando ele mais agradável, não só para você que mora ali, como para as pessoas que transitam nesse espaço. Quantos mistérios e segredos se ocultam à nossa volta? Tão antiga quanto a civilização humana é a arquitetura. Quando nós falamos em arquitetura antiga, qual o primeiro monumento que lhe vem à mente? Na minha, vem a Grécia Antiga, aqueles templos sagrados. Me vem também à mente o Egito Antigo, as pirâmides do Egito, as cores exploradas, adoradas pelos egípcios, a Roma Antiga, aqueles monumentos grandiosos com a intenção de serem imponentes. E estes monumentos, que muitos deles existem ainda até hoje, alguns em ruínas, outros bem conservados, contam muito da história do homem do passado. E isso é importante para que a gente nunca esqueça como se traçou passo a passo para que a gente pudesse chegar até onde nós estamos e como nós iremos daqui para frente. Será que a arquitetura do passado, ela se relaciona com a arquitetura do presente? Será que a arquitetura futurista vai se desfazer de tudo que nós construímos até agora ou ela vai se apropriar desta arquitetura que nós produzimos até agora, aliada à do passado, para produzir uma cara diferente? Você já parou para pensar como serão as casas do futuro? Na TV, de vez em quando, passa algumas ideias do que pode ser uma casa do futuro. Ora, as casas do futuro tendem a ser digitais. Que legal, né? Aquela casa em que você, num clique, acende uma luz, abre uma porta, ilumina todo o ambiente externo. Olha que legal! Tudo isso é pertencente a uma ideia de arquitetura e urbanismo. Bom, arte e ciência unidas para pensar o ambiente e seus elementos, linguagem que se integra e converge para a arte. Arquitetura, então, refere-se à construção e modelagem artificial do ambiente físico. A palavra também é usada para definir os estilos das construções de uma época. Observem este desenho ao lado.
Olha só, que ideia te lembra esta construção? O que te faz pensar, né? O que você lembra quando você olha esta construção? Ela com certeza foi embasada na ideia de algo já existente. Há trabalhos que são criados com intenção artística, outros, mesmo tendo preocupações estéticas, são construídos também para ser funcionais. Vamos pegar a capital do nosso país, Brasília. Você já observou os prédios da capital do nosso país, aonde estão os deputados, o presidente, os senadores? Eles têm uma funcionalidade, mas foi pensado artisticamente por Oscar Niemeyer. Dizemos que algumas linguagens, como a arquitetura, convergem para a arte. O que isso quer dizer? Se você notar bem os prédios e as casas da sua cidade, é possível que observe linhas, formas, cores, ou seja, a linguagem das artes visuais organizam o elemento. No entanto, quem cria esses projetos também tem a preocupação de pesquisar o uso que as pessoas farão deles e do lugar em que serão construídos. Um espaço potencializado, um espaço utilitário que seja também agradável e comum para todos. Os arquitetos usam conhecimentos das linguagens artísticas, mas a arquitetura não é criada exclusivamente com intenção artística. O que isso quer dizer? A arquitetura está relacionada aos lugares que são criados com fins utilitários, moradia, trabalho, mas se apropriam, né? Os arquitetos se apropriam da linguagem artística para deixar o espaço, o lugar mais agradável. Aqui eu trouxe para vocês uma arquitetura de destaque do Paraná, o Museu Oscar Niemeyer, que é aquele arquiteto que eu acabei de falar para vocês, que projetou a cidade, a cidade de Brasília, a nossa capital, onde se encontram os deputados, os políticos que governam e regem as leis do nosso país. Aqui nós temos o Museu do Olho, localizado em Curitiba. A ideia aqui é que realmente se pareça um olho, por isso Museu do Olho. E aqui eu trouxe para vocês a Igreja Catedral de Maringá, do arquiteto José Augusto Bellucci. O que ela te lembra? Olha que pontuda. Porque essa organização de triângulos lá embaixo, tá vendo lá? Na porta, olha aqui a porta central. O que te lembra esta igreja? Me lembra um pedaço de uma igreja gótica, que a igreja gótica, as catedrais góticas da Idade Média, elas eram extremamente pontudas, altas. A ideia era estar cada vez mais próximo dos céus, talvez seja uma referência. Agora eu vou pedir para que vocês façam uma atividade. Em sua cidade, existe alguma construção, edifício, praça, igreja, ponte muito famosa pela arquitetura? Qual é? Quem é o arquiteto dela? Pesquisem e eu irei fazer a minha pesquisa para apresentar a vocês. Eu já volto.
E aí, galera, pesquisou se na sua cidade tem algum monumento que decora, embeleza, deixa mais bonito, mais agradável o espaço, o ambiente? Eu trouxe para vocês a minha referência, olha aí. Pois é, eu trouxe a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida de Loanda, noroeste do Paraná. E olha o sorrisão no rosto aqui do teacher, porque o teacher nasceu lá. Pois é, e daí eu trouxe para vocês a imagem da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Me sinto até emocionado em poder falar dela. O arquiteto é Vicente de Paulo Borges Bicudo, um importante arquiteto para a história do Brasil. Pesquisem a respeito dele. Bom, e o que te faz pensar? No que você pensa quando você vê a imagem desta igreja? Olha só que legal a disposição destes cilindros que lá na ponta estão cortados nesta forma diagonal. O que isso quer dizer, gente? Isto é para dar a ideia de velas. Olha que legal. Na minha cidade tem uma igreja assim que decora o espaço e deixa mais agradável o ambiente. Né? Se um dia você estiver passando por lá, tire fotos e poste nas redes sociais. E você aí de Loanda, poste nas redes sociais que você assistiu a nossa aula e agora você está divulgando nas suas redes sociais sobre arquitetura, sobre uma igreja que decora o ambiente, torna agradável o espaço. As ideias podem sair da nossa cabeça, mas como entram lá? Será que elas entram ao observarmos algo, ao prestarmos atenção em alguma coisa que passa pela nossa frente? Um elemento da natureza, como uma planta, pode inspirar projetos artísticos e arquitetônicos? Olha, a resposta está aí na igreja que eu acabei de mostrar para vocês, inspirada em velas. Olha lá, uma vela atrás da outra, formando uma igreja. E aí nós podemos trazer uma outra referência, outra referência. Olha ela lá, a Catedral de Maringá, que eu falei a vocês que me lembra um pouco a arte gótica. E mais uma referência, o Museu do Olho. Olha lá, o Museu do Olho, a referência, os olhos. Eu nunca vi, já passei várias vezes, inclusive já visitei várias vezes o Museu do Olho, mas eu nunca tive a oportunidade de experienciar o que me dizem, não sei se é verdade, que em uma certa altura do dia, quando a luz do sol bate nestas placas solares, nós temos a impressão de estar olhando realmente para um olho. Olha que legal a ideia do Oscar Niemeyer. Se é verdade ou não, eu ainda não consegui confirmar. Na imagem vemos a obra da anglo-iraquiana Zaha Hadid, que se inspirou em um gladiolo, planta bulbosa. Observe a estrutura da flor e da construção. Então, a partir desta flor, a nossa arquiteta iraquiana, ela construiu, olha aqui, o gladiolo. Olha que legal! Que legal! A referência buscada no livro didático de arte do Paraná. Muito legal, ou seja, os artistas se inspiram em coisas existentes na natureza, objetos, para construir a sua ideia a respeito da arquitetura, para construir prédios. Imaginação e criatividade são muito importantes para os arquitetos, mas é fundamental fazer cálculos. Meu Deus, ia dando uma de aquele personagem caipira da Turma da Mônica, esqueci o nome dele, que eu lia muito quando eu era criança. Bom, mas é fundamental fazer cálculos para verificar se é possível ou como é possível construir aquilo que se planejou. Então eu não posso sair construindo do nada, gente. Tem todo um planejamento e daí uma conversa com os engenheiros para saber de que forma este prédio poderá ser construído, qual a melhor maneira para que ele não ofereça riscos de vida para as pessoas que irão usufruir do espaço. Se em uma estação de trem, por exemplo, houver um erro de cálculo no projeto, como a distância entre os pilares que sustentam o teto ou sua estrutura, pode ser que tudo desabe. Por isso, é importantíssimo esses profissionais de cada um respeitando a sua área, o engenheiro, o arquiteto, para que
tudo seja construindo, oferecendo conforto, utilidade e segurança. Os arrojados e interessantes projetos do Museu do Amanhã. Você já ouviu falar no Museu do Amanhã? Olha o nosso intérprete aí, olha para esse cara que está aí interpretando tudo que eu estou dizendo. Ele já trabalhou lá no Museu do Amanhã. Eu não tive o prazer de conhecer o Museu do Amanhã, mas ele já teve o prazer de trabalhar e apreciar os trabalhos que são expostos lá. O Museu do Amanhã, criado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, precisou cuidadosamente ser calculado, porque olha que maravilhoso a imagem do museu. Já vem na sequência. Com o desenvolvimento da tecnologia computacional, foram aprimorados programas capazes de fazer cálculos muito complexos, ajudando a transformar imaginação em realidade. Uma obra arquitetônica pode mudar o seu entorno e construir novos afetos na relação com a cidade e o seu espaço urbano. Isso corrobora o que eu disse ainda no início da aula sobre ressignificar o espaço onde nós estamos. Mas agora, Museu do Amanhã. O que quer dizer? Como você imagina o Museu do Amanhã? Tendo em vista que a palavra remete ao futuro. Olha o belíssimo Museu do Amanhã. Olha que lindo, gente. É uma obra futurista, né? Um prédio futurista. Olha que lindo esta imagem. Imagina você chegar lá no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro. Imagina você chegar lá e se deparar com esse prédio magnífico. Olha que belíssimo. Não é só um espaço para ser utilizado, é um espaço também que oferece conforto aos olhos. Vamos então a mais uma atividade? A partir dos conteúdos estudados, escreva aqui o que você aprendeu sobre arquitetura e eu já volto.
E aí, galera, tem muita coisa legal para falar de arquitetura. O Brasil é uma referência maravilhosa também. Já pensou em conhecer Ouro Preto? Ah, gente, que história maravilhosa, tem histórias maravilhosas de Ouro Preto. Quem sabe um dia nós podemos fazer igual o nosso intérprete Kevin, ir até o Museu da Manhã, conhecer o Museu da Manhã. Eu estava conversando aqui no intervalo da atividade sobre o Museu da Manhã, ele trouxe mais vontade ainda de me fazer ir até o Museu da Manhã, porque é uma experiência única. Enquanto isto, nessa aula nós conhecemos e analisamos a arquitetura, suas características, elementos e contextos. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!